Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores. No programa de hoje nós vamos então tratar com os senhores sobre a economia contemporânea, assunto que Dr. Kepp desenvolveu no seu livro O Reino do Homem, volume 2. Portanto, estamos dando andamento a esses estudos desses 2 volumes do livro, escrito já no início dos anos 80, mas que é muito atual, porque nesses livros o Dr. Kepp faz uma análise dos erros e dos acertos dos principais pensadores, desde a antiguidade até os nossos tempos. Então, Dr. Kepp, hoje vamos falar sobre os economistas. É importante falar o seguinte, que a própria psicanálise freudiana, ela vê 3 aspectos na personalidade: o aspecto oral, o anal e o genital. E eu tenho repetido aqui no programa porque é fundamental para reconhecer a problemática que existe na sociedade. Porque como a sociedade é feita pelo ser humano, ele fez uma sociedade de acordo com o que ele é, quer dizer, com a parte sã e a parte patológica. E nós passamos já no passado, na Idade Média, pela fase, vamos dizer, oral, que era a fase religiosa, né? A fase em que davam valor ao elemento assim de dependência, ao elemento, vamos dizer, depressivo, ao maníaco depressivo. Portanto, a Idade Média foi uma fase muito atrasada. Isso, no trabalho de Wilfred Bion, ele aborda muito esse assunto. Depois, em vez da fase anal, que a segunda tomar conta, veio a terceira, que era a fase genital, a fase narcísica. Então, era a fase dos nobres. E nessa fase, eles davam muito valor às realizações. Daí os monumentos que eles fizeram, as escolas que eles fizeram, as universidades, os teatros, né? E essa fase terminou na Belle Époque. Então, foi uma fase muito bonita na história da humanidade. Foi uma fase chamada de Bela Época, que atualmente, por causa dessa filosofia anglo-saxônica, nós entramos na fase, então, na segunda, que é a fase anal sádica, né? Onde o valor todo é visto na questão do dinheiro. Então, se os senhores notarem, os senhores vão ver que onde estão, por exemplo, os grandes gênios da música, porque não há uma música atual muito bonita como havia com Beethoven, Brahms, né, Mozart, Bach, com Puccini, Carlos Gomes. Onde estão, né, os grandes compositores, os grandes literatos, né, Dostoiévski, Kipling, José de Alencar, Tolstói, Machado de Assis. Então, as grandes invenções que foram feitas no final do século XIX e no começo do século XX, portanto, como resquício da Belle Époque, né, da Bela Época. Então, as grandes invenções foram feitas aí, do avião, geladeira, rádio, TV, telégrafo, a internet, que é mais recente, o telefone, os grandes monumentos. Não? Se os senhores verificarem, as cidades não fazem mais os grandes monumentos do passado, como a Torre Eiffel, a Casa de Cristal, lá em Londres, por exemplo, a Brooklyn Bridge, a ponte lá do Brooklyn, ou então o Cristo Redentor, a Estátua da Liberdade, o Arco do Triunfo. Então, notem que atualmente há uma grande pobreza, assim, nas realizações. E os grandes cientistas também não tem mais, o Einstein, Freud, Darwin, o Heisenberg, né? Então, os grandes pensadores, né? Kant, Hegel, Leibniz, Heidegger, Pascal.
Então, os grandes heróis já não temos mais, se bem que no final do século XX muitos surgiram, como Martin Luther King, como a Madre Teresa de Calcutá, o Mahatma Gandhi, o John Kennedy, o Albert Schweitzer. Então, eu estou dizendo isso, que nós estamos na fase mais pobre da humanidade, que é a fase analsádica, onde o ser humano colocou tudo em função do dinheiro. Então, eu queria pôr uma sentença aí para os senhores verificarem. Então, aí, é uma fase em que o ser humano se dá um valor demasiado a si próprio. Então, eu pus a frase lá. Quanto menos valor o ser humano se dá, mais feliz se torna. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que atualmente há uma cultura da própria personalidade, uma cultura da vida sensorial, da vida principalmente do dinheiro. Então, nós estamos, depois do Adam Smith, num outro pensamento econômico, que eu vou colocar aí para os senhores verem. O pensamento econômico contemporâneo. Então, depois do Adam Smith, nós tivemos a crise, né, de 29, em que o laissez-faire, quer dizer, deixar o indivíduo ganhar à vontade, fazer o que quiser com o dinheiro, redundou naquela crise de 29, quando o mundo passou fome, passou dificuldades enormes por causa da questão econômica. Então, voltando aí no esquema, veja lá o que está. Então, aí apareceu o neocapitalismo com John Keynes, Piero Slapp, John Hobson e Michael Kalecki. Agora, veja, em segundo lugar, que o centro emanador do neocapitalismo foi a Universidade de Oxford, na Inglaterra, né? Que é o país de Adam Smith e de Keynes. Então, o que acontecia? Por causa do excesso de lucro que os capitalistas começaram a ter, então foi necessário mudar um pouco a orientação para sair daquela crise de 29. Porque muitos pensam que o capitalismo é que deu, vamos dizer, a idade industrial, né? Que deu o início, praticamente, dos artigos manufaturados. E não que o capitalismo surgiu por causa disso, porque estava havendo mais dinheiro. Então, eles arranjaram o meio de carregar, né, todo o dinheiro para o pessoal que tinha chance de ficar milionário. Então, a fase, vamos dizer, da nobreza, onde os nobres mandavam, passou para a fase dos indivíduos, não burgueses só, mas capitalistas. Porque o burguês, ainda ele era orgulhoso, né? O empresário era orgulhoso do que fazia. Agora, o capitalista, ele não faz nada, ele só amealha dinheiro para ele próprio. Agora, voltando ao esquema, veja lá, em terceiro lugar, o ser humano foi subordinado aos interesses econômicos, sociais, né? Quer dizer, tanto o pessoal, os empresários, tanto os políticos, em geral, a sociedade toda passou a dar muito mais valor ao dinheiro, porque o dinheiro se tornou mais fácil de ganhar. Então, o indivíduo que tem uma empresa, se ele coloca o dinheiro no banco, ele pode ganhar muito mais do que levando uma empresa para a frente. E daí o emprego acabou, né? O trabalho acabou praticamente. Porque aí as pessoas que tinham esperteza passaram a jogar nas bolsas, que foi praticamente um período assim de especulação, do dinheiro fazendo dinheiro. Então veja novamente o cartaz. O laissez-faire fracassou, é a crise de 29, né? Depois embaixo. A conclusão, o otimismo capitalista naufragou, por não se ter visto a patologia humana. Agora, eu gostaria de mostrar quem que criou o capitalismo, o neocapitalismo, o tipo de sistema que nós vivemos agora. Aí, John Maynard Keynes, né? Que ele era inglês também.
da Universidade de Oxford. Então, o que o Keynes fez, né, para salvar o capitalismo? Porque, afinal de contas, o capitalismo é de acordo com a patologia humana. Nós temos que ver que todo indivíduo que pode, ele vai pegar tudo que pode para ele próprio, não só dinheiro, como joias, como alimentos, né? É uma fase em que quem pode mais sofre menos, né? Quem pode mais tem mais lucro na vida. Então veja o que o Keynes fez. Então, ele notou que a crise de 29 teve origem nesse capitalismo liberal de Adam Smith. Porque Adam Smith tinha a seguinte ideia: se a pessoa sabe ganhar para si, ela também sabe ganhar para os outros. É uma ideia generosa dele, mas isso não é verdade. A pessoa que sabe ganhar para si, que tem esse interesse, não vai ganhar para os outros. Então, faltou conhecimento de psicopatologia. Então, veja lá, em segundo lugar, Keynes desenvolveu o supercapitalismo, quer dizer, entesourar dinheiro. Então, o que acontece no mundo todo, porque faltam monumentos, teatros, cultura, etc., é que os países, no próprio Brasil, acontece isso. A ideia é guardar uma quantia maior de dinheiro. Não usar o dinheiro, mas guardar o dinheiro, acumular o dinheiro, como se o dinheiro valesse alguma coisa, como fazem, por exemplo, com o ouro, com a prata, com as joias, assim que eles enterram, tiram debaixo da terra e enterram outra vez. Em terceiro lugar, né, veja lá, o capitalismo puro passou a valer. O valor atual é possuir dinheiro e não usá-lo para o desenvolvimento social. Então, o indivíduo respeitado hoje em dia é o indivíduo rico, o indivíduo que joga na bolsa, o indivíduo que tem, às vezes, fica milionário do dia para a noite. Agora, veja em quarto lugar, a oposição entre o capitalismo empreendedor e industrial e o capitalismo monetário rentista. Quer dizer, a humanidade é keynesiana. Pensa que tendo dinheiro guardado resolve todos os problemas. Então, nota que, de um lado, tem os empresários que querem realizar alguma coisa, e de outro tem os capitalistas que só querem ganhar. Então, é uma luta entre os dois. Mas, infelizmente, os especuladores é que estão mais fortes, né? Ganhando vantagem, né? Inclusive prejudicando os próprios governos dos países que estão totalmente endividados. Isso. Então, retornamos dentro de instantes. A key inversion in science. Always we are trying to extract energy from a material element. And its negative consequences. We provoke serious imbalances in nature. Corrected now with the Kepi Motors disinversion of physics. And we developed a way to have mechanical power with very little electricity. This will make a big change not only in energetic efficiency, but also it will bring better energy in homes because it's magnetic energy. The Kepi Motor, new technology for a new world. Escola de Linguas Millennium offers the world's most advanced language methodology. Our unique psycholinguistic method helps you learn faster. Millennium offers the world's most innovative and effective method for learning languages. You'll feel the difference here. Our language professors bring an extensive international perspective, along with diverse cultural experiences to the classroom. And we offer world-recognized interview programs in English to practice your listening skills. Millennium Language Classes. Therapeutic, effective, enjoyable. Discover life in 8 languages. Call us today, 3814-0130. Então, Dr. Kepi, acho que hoje em dia não tem muita discussão sobre questões de teorias econômicas, filosofias econômicas, né? O capitalismo, principalmente essa
essa teoria do valor financeiro é o que domina o mercado. Domina todos os países, todos os povos. Tal da globalização. O Ivair, né? Vocês conhecem o Ivair, né? É o diretor aqui que faz a gravação. Ele lembrou com muita felicidade o seguinte, que à medida que o PIB, né, quer dizer, que o dinheiro acumulado aumenta aqui no Brasil, então o chamado risco, país risco, vai diminuindo. Mas eu gostaria de lembrar aos senhores que nos ouvem que esse risco não é um risco para nós, é risco para quem empresta dinheiro. Então, quanto mais dinheiro o país tiver, menor o risco que eles correm de não receber, né? Assim, os empréstimos que eles fazem. De maneira que o país que tem maior risco é aquele que usa mais o dinheiro para si. E os que têm menor risco são aqueles que reservam o dinheiro para os bancos mundiais, né? Então veja uma sentença que eu coloquei lá. A maior glória não se dá glória alguma. Então, vejam que é ao contrário, né? E, geralmente, do pessoal que gosta do dinheiro, praticamente ele quer só a glória desse mundo. E se o indivíduo quer a glória para ele, então é sinal de egocentrismo e de um prejuízo muito grande para a nação. Se o indivíduo não trabalha para a nação, para o povo dele, não trabalha para o mundo, ele está dando um grande prejuízo. Então, o que houve, né, na questão do neocapitalismo? Apareceu na Polônia um indivíduo chamado Michael Kalek. Então, ele colocou uma ideia um pouco diferente do Keynes para amenizar um pouquinho a especulação. E como ele estava num país marxista, né? Depois a Polônia se tornou marxista, ele não foi muito aceito. Mas veja as ideias dele. Primeiro a pessoa dele, olha lá, é esse aí. Depois veja as ideias que ele colocou. Ele, olha lá, em primeiro lugar, dividiu o mundo entre trabalhadores e capitalistas. Mas o que ele fala, né, da questão dos trabalhadores? Veja bem aquela sentença lá. Que os trabalhadores gastam o que ganham. Veja bem, a primeira fase. Quem trabalha, gasta o que ganha. E os capitalistas ganham o que gastam. Quer dizer, os capitalistas usam o dinheiro para fazer mais dinheiro. Agora, é claro que a maior parte da humanidade não tem esse interesse de fazer dinheiro com dinheiro, de ser capitalista. Então, é por isso que existe esse problema todo, luta de classes, né? Luta até entre países. Depois, em terceiro lugar, veja lá, ele disse que o Estado não pode gastar mais do que arrecada e exporta. Então, esse é um princípio dele em que fala que o indivíduo não pode gastar mais do que ganha. Quer dizer, o indivíduo que ganha 10 e gasta 20, ele está causando um grande prejuízo para ele e para o país dele. Depois, em quarto lugar, quem rege o mundo são os capitalistas sob o domínio do Estado. Ele realizou uma mistura entre capitalismo e marxismo, que de certa forma, né, a União Soviética, ela tinha um capitalismo de Estado, por isso não deu certo. Pelo menos aqui no Ocidente, era um capitalismo para os particulares. Era para todos, né? Quem quisesse ser capitalista poderia, mesmo que a maior parte não queira. E lá na União Soviética daquele tempo, era mais o Estado que controlava todo o capital. Então havia lá os burocratas que praticamente mandavam no país e de um modo muito feroz, né? De um modo muito sádico, como nós sabemos. Então vamos ver agora as perguntas. Friedrich Hayek foi o melhor ou o mais conhecido filósofo da economia austríaco
e talvez mesmo que pode ser considerado o principal, o melhor da economia contemporânea. Ele nasceu em 1899 na Áustria, faleceu em 1992 na Alemanha e ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1974, devido à sua teoria que visava justamente colocar a liberdade dentro da economia. Hayek foi muito interessado também pela psicologia e pelo direito. E o grande medo de Hayek, já mesmo como um resultado das necessidades econômicas e políticas da sua época, porque ele se dedicou à economia mais por uma necessidade do que por um interesse pessoal. Ele via a Áustria se reerguendo da Primeira Guerra Mundial, muita pobreza, e se dedicou então a esses estudos e verificou que a ditadura imposta por governos, como no caso do marxismo, levava a um estrangulamento da economia. Mas esse mesmo interesse pela liberdade que Hayek colocou em relação ao marxismo, ele também fez em relação ao capitalismo, pois ele foi um dos principais críticos às teorias de Keynes e mais para frente de Friedman. O que eu penso do neocapitalismo é que fez parte na humanidade de um processo da economia mundial. Então, eu penso que é como a ciência que vem evoluindo, né? Então, após o capitalismo do Adam Smith, que desembocou na crise de 1929, então foi preciso os cientistas, economistas da época, desenvolverem o neocapitalismo para tentar, então, corrigir os erros do capitalismo. E então surgiram vários economistas, inclusive a economista Joan Robinson, que é uma economista britânica, né, que já morreu, e ela teve muitas qualidades, desenvolveu várias teorias, livros, tentando dimensionar, elaborar uma economia mais ampla, que abrangesse mais os aspectos do ser humano, coisa que o Adam Smith não teve assim capacidade de estudar. Então foi um avanço. O neocapitalismo, que tem Keynes a sua figura máxima, né? Ele possui muitos aspectos positivos e também alguns aspectos negativos, né? Basicamente, como negativo, ele dá uma sobrevalorização ao capital em relação ao trabalho, né? E como positivo eu vejo, ele impediu o avanço do stalinismo, ele fez uma crítica muito grande a essa teoria de liberdade do Adam Smith, do laissez-faire. Ele viu que essa liberdade total era uma loucura, o ser humano em total liberdade, ele não vai para um caminho correto. E também ele criticava muito o mercado de capitais, né? Ele falava que as bolsas, por exemplo, era como um grande cassino. Eu gostaria de destacar um autor que causou grande polêmica, tanto no Ocidente como nos meios marxistas. Trata-se de Piero Sraffi, que é um economista italiano que ensinou em Cambridge, e ele uniu, não é, o valor da mercadoria ao custo da produção da própria mercadoria. Ele escreveu um livro chamado A Formação das Mercadorias por Meio de Mercadorias, onde ele mostra que, por exemplo, um produto qualquer, digamos uma camisa de algodão, ela é o resultado de várias mercadorias para chegar àquela camisa. Por exemplo, o plantio do algodão, a colheita, a fabricação do fio, depois a tecelagem, a fabricação dos botões, a costura. Então ele disse que o preço de uma mercadoria seria
resultado da quantidade, do tempo de trabalho gasto para a produção daquela mercadoria através de várias outras mercadorias. E com isso ele valorizou o trabalho e colocou o capital em posição secundária, gerando então toda essa polêmica. Eu vejo que essa onda de liberalismo atual, que limita a atuação do governo, que é conduzido por pessoas que foram eleitas pelo povo, subordinando o governo aos interesses econômicos, que é dirigido por pessoas que visam o interesse de um pequeno grupo. O que eu vejo no que acontece no mundo no momento é uma tendência para se haver um pequeno número de grandes empresas que controlam tudo, desde a produção de carros até a comida, e que essas empresas acabam tendo mais poder que os próprios governos. Isso, por exemplo, se vê naqueles acordos tipo o MIA, que é o Multi-Investment Agreement, que permite que essas empresas transacionais elas processem governos caso esses governos tomem alguma medida que prejudique os lucros que elas esperam obter. Isso a gente viu no Canadá, por exemplo, na produção de um aditivo que foi proibido pelo governo. E aqui no Brasil, até quando houve o apagão, houve uma diminuição do consumo, consequentemente uma diminuição de lucros, e nós fomos premiados com uma taxa para compensar essa perda de lucro. Então esse sistema, ele se sustenta pelo consumo e pelo contínuo crescimento dos países. Isso está levando o nosso planeta a problemas ecológicos graves e até uma possível destruição do próprio planeta. Então, como os senhores estão vendo, eles, de modo geral, os anais sádicos, né? Quer dizer, esse pessoal que é muito interessado pelo dinheiro, coloca o dinheiro como Deus deles. Então, esse pessoal todo, eles tentam fazer não mais uma nação para o povo, mas uma nação para as grandes empresas. Então, notem que, conforme o Frascari e o Alex falou, o valor do país se mede agora pelo valor que tem nas empresas que possui. Então, com isso, está havendo não uma globalização, né, do dinheiro, quer dizer, o dinheiro para todos, uma universalização, mas atualmente está havendo uma particularização, quer dizer, a fortuna de cada país para aqueles grupos internacionais que estão dominando as nações. E como o Alex falou, é um grande perigo porque vai destruir a própria nação devido ao consumismo exagerado, né? Devido ao consumismo que eles têm, que eles fazem em toda a natureza, destruindo a ecologia. O senhor está dizendo que todos esses desregulamentos da economia e do mercado, eles provêm da patologia humana, né? Da psicopatologia que precisa ser conscientizada. Então voltaremos dentro de instantes. Até já. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica. The interview's going wonderfully. It's a big opportunity at a great salary. Only one hurdle left. A conversation with your new director. She's from California. Now, don't you wish you'd learned English? O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança.
o psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Então, eu gostaria de colocar uma sentença aí, em que pode esclarecer muito a neurose do ser humano atual. Veja o que está escrito, olha lá, o ser humano sofre também por não querer conscientizar suas culpas. Quer dizer, o ser humano, ele não quer ver nada de errôneo que ele faz. Então, o pior que está acontecendo no mundo é justamente esse analsadismo que tira todas as riquezas do povo, do país, para esses grupos internacionais, para esses grupos também nacionais, que só viram as riquezas, só visam ser ricos. Então, na Inglaterra surgiu uma autora, Joan Robson, veja a foto dela, em que ela tentou resolver essa questão, quer dizer, ela tentou fazer uma mistura entre o capitalismo e o marxismo, né? Ela tentou fazer um tipo assim de economia mais voltada para o povo. Então vejam as ideias dela, quais são. Olha lá, em primeiro lugar, ela realizou uma mistura entre o capitalismo monetário, né, rentista, e o marxismo, que seria o poder do Estado. Então, quando eu falo do capitalismo monetário rentista, é o capitalismo que vira transformar tudo em dinheiro. Quer dizer, o capitalismo que quer fazer dinheiro sempre, que quer ter renda, que quer ter lucro. E o marxismo, então, seria, pelo menos na ideia dela, né, aquele regime que daria mais assim, prioridade aos interesses da nação e do povo. Então, veja, em segundo lugar, o que ela escreveu. Pretendeu colocar a economia com as demais ciências, porque sozinha não seria suficiente. Então, a Joan Robson, ela começou a perceber que a ciência econômica estava superando as outras. Inclusive, os livros que saíam colocavam como as riquezas em primeiro lugar no desenvolvimento do país, e como se o ser humano girasse sempre em torno das riquezas. Que, inclusive, saíam livros nessa ocasião sobre as riquezas das nações, que foi o próprio livro do Adam Smith. Então, nesse tempo, ela notou que esse incremento, né, da ideia econômica estava fazendo mal ao povo. Então, veja, em terceiro lugar, ela era humanista, colocando o lucro juntamente com a necessidade do ser humano. Quer dizer, ela estava vendo que o ser humano estava sendo desprotegido, que desde o começo da era industrial, quando entrou o capitalismo, o ser humano começou a sofrer, né? Então, o pior sofrimento que o ser humano teve em toda a história da humanidade foi por causa da economia, onde chegou uns tempos em que as crianças morriam de fome, eram obrigadas a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, onde não havia leis assim para os que trabalhavam, tudo era baseado no trabalho do ser humano. E, então veja em quarto lugar o que ela escreveu, que era eclética, né? E por esse motivo era meio superficial. E lá embaixo, a economia começou a notar que teria de se abrir para toda a sociedade. Então ela notou que o tipo de economia fechado, mesmo neocapitalista do Keynes, era um tipo de economia contra o interesse do país. E que esse tipo de economia poderia levar novamente o país à dificuldade, como o mundo todo está agora.
Então vamos ver as perguntas, como responderam. Hayek foi o mais conhecido, o mais influente economista dentro da língua anglo-saxônica, nos países como Inglaterra, por exemplo, e nos Estados Unidos, onde ele lecionou em Chicago. Mas ele se desiludiu muito. A gente pode dizer que houve duas fases na vida do Hayek. A primeira fase, ele era um liberalista, um liberal por excelência, tentando defender a necessidade da liberdade individual, contrapondo a ditadura do Estado marxista. Mas ele assistiu a um aumento gradativo da ditadura do indivíduo capitalista, a ditadura das grandes corporações, o que até fez com que ele se desinteressasse pelo campo da economia e se dedicasse mais a outros estudos. O entendimento de liberalismo de Hayek era muito diferente dos ingleses e dos americanos, porque Hayek ele via uma certa ordem natural, universal, em todas as coisas, e que a mente do ser humano, ou o racionalismo, principalmente europeu, ele era muito limitador com relação às leis econômicas, que nem a lei política, nem leis sociais, nem leis psicológicas poderiam ser ditadas por mentes de indivíduos a priori, que o conhecimento do ser humano era muito particularizado e que além desse conhecimento haviam então os universais, pode-se dizer, uma ordem cósmica universal que também deveria dirigir a economia. Segundo Hayek, a economia era um sistema excessivamente complexo para ser planejado por a mente de um ou dois indivíduos arrogantes, né, que Kepp chamaria de teomânicos. Eu vejo assim, as falhas do neocapitalismo são, em primeiro lugar, que eles colocaram a finalidade do trabalho só no lucro. Então eles colocaram o lucro como o fator mais importante do trabalho, do mercado, da sociedade. Em segundo lugar, uma outra falha seria assim que a distribuição de renda dentro da empresa, na sociedade, não foi questionada, não foi colocado leis para haver uma distribuição mais justa do rendimento das pessoas na empresa. Com isso, então, ocorreu o acúmulo de capital, né, até hoje. E também que um erro básico do neocapitalismo é que o Keynes, né, achou que o dinheiro poderia gerar dinheiro, quer dizer, o capital pudesse gerar capital. Esse é um erro básico que é uma grande falha, porque é realmente impossível que o dinheiro possa gerar alguma coisa. Na verdade, o dinheiro é consequência do trabalho. Acredito que a principal falha do neocapitalismo foi acreditar que o crescimento da economia se daria através da intervenção do Estado, tomando dinheiro emprestado dos poupadores, pagando juros, injetando mais dinheiro na economia, né? Isso, o que a gente vê na prática, que acabou favorecendo a concentração de renda, né? E hoje nós vemos os estados altamente endividados e na mão de banqueiros e de detentores de capital. Faltou a Piero Sraffi a percepção de que a qualidade do trabalho é que seria mais importante, porque ele diz que a mercadoria é resultado da quantidade de trabalho empregada. E faltou também a percepção de que o dinheiro deve ser colocado para os interesses gerais, né, do país, da nação, do povo. Na época da queda da Bolsa, em 1929, o Kalecki, por exemplo, ele tentou analisar quais as causas que levaram a esse crash. E ele tentou ver como era possível se manter um emprego estável num alto patamar. E ele influenciou toda a economia até os tempos atuais. Mas o que se observa atualmente é justamente um alto desemprego e um aumento da miséria, inclusive nos países ricos. O Kalecki, ele mostrou que o desemprego é parte normal do sistema capitalista.
ocorresse, as pessoas teriam mais poder de negociação e eles temem que isso desestabilize o sistema econômico. Então há um interesse em manter as pessoas desempregadas. O que a gente nota é que o sistema econômico atual ele restringiu muito o campo de trabalho do ser humano. Eu escrevi este livro, Trabalho e Capital nos Estados Unidos, onde eu mostro que o sistema, por exemplo, social, econômico-social, também sofre as mesmas contingências neuróticas do ser humano. Como eu falei, a economia mostra que os indivíduos anais sádicos, aqueles mais agressivos, que são mais avarentos, interessados pelo dinheiro, é que tomaram as rédeas da sociedade. E agora mandam, inclusive, no poder político, O poder político, o poder social. Os outros poderes todos estão praticamente subordinados a esse poder econômico, assim, avassalador, que retira todo o dinheiro que pode do país para uns poucos. Veja o que eu escrevi no livro. O 3º capítulo. A orientação econômica capitalista e a psicológica freudiana constituem as duas maiores alienações atuais. Então, tem essa ideia de que o indivíduo rico, o indivíduo milionário, é o indivíduo feliz. Então, aquela famosa frase, to be millionaire, que os americanos usam, todo o povo está atrás do dinheiro, porque colocou na riqueza do dinheiro, na parte monetária, a razão da felicidade. E veja no 4º capítulo, o poder econômico atual é a causa principal do sofrimento da humanidade. Quer dizer, a parte, vamos dizer, patológica, social, vem praticamente da avareza das pessoas que não deixam o povo usufruir das riquezas que o mundo tem. Depois, em 5º lugar, o capitalismo como sendo o mal principal da sociedade moderna. E agora vejam o 8º capítulo que eu escrevi, que o capitalismo tornou-se em um sistema de roubo legal. Se pode haver um roubo que seja legal, quer dizer, é um roubo oficial. Então, quando, por exemplo, o indivíduo assalta outro na rua, rouba a bolsa, assalta uma casa, assalta um local qualquer, ele está, assim, contra, vamos dizer, as leis do país. Mas quando um indivíduo, ele suprime todo o bem para o povo, o bem inclusive econômico, social, ele muitas vezes é elogiado porque ele está sendo rico, porque ele está sendo muito esperto, capaz. No entanto, isso que eu falo, o roubo oficial é o pior de todos, porque ainda tem uma máscara de legalidade. Voltando já. Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Keppe, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. Vivemos ainda no paraíso terrestre, mas sem aceitá-lo. Atacamos o que de mais belo, bom e real existe. A consciência de nossa inveja e inversão será o retorno a este paraíso. É para trazer esta consciência que surgiu a associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos resgatando o mundo para o bem.
Junte-se a nós. Em nosso mundo moderno, os desafios são reais e urgentes. Gerentes gastam de 30% a 40% do tempo com conflitos de trabalho. Conflitos mal resolvidos geram sentimentos de impotência e alienação. Mas agora, existe uma ciência para resolver os conflitos no trabalho. Especialização em gestão da psicossociopatologia, formando líderes para o século XXI. Your taxi's next in line for airport customers. An international celebrity gets in, famous for being a big tipper. She only speaks English. Now, don't you wish you'd learned English? Gostaria de mostrar agora o Piero Sraffa. Ele é italiano, portanto, ele é mais um humanista, né? É mais humano no trabalho de economia que ele fez. Então, veja a foto dele. Agora, como o Ortiz falou, né? O Sraffa colocou o valor assim na mercadoria, não no dinheiro. Porque, vamos dizer, automóvel, né? Podia ser um padrão. O valor do carro, um padrão para o pessoal ganhar em relação ao dinheiro que vale aquele carro. Aí seria uma economia mais assim suave, mais justa. Agora, vamos falar do Friedrich Hayek. Aliás, esse Hayek, né, Dr. Kepper, nós mandamos um livro seu em 1980 e pouco, lá para a Alemanha. Ele já estava em Freiburg. Então, ele gostou muito do seu trabalho. Ele respondeu o seguinte, que ele achava muito encorajador, muito louvável, principalmente que círculos novos de psicanálise e psicologia fizessem uma reforma, né, nessa tendência de valorização do marxismo e do freudismo, que criticassem essas escolas. Porque a tendência da psicologia em geral dessa época foi a de supervalorizar as ideias marxistas e as freudianas, né? E ele também criticava fortemente o Skinner, porque ele gostava muito de estudar psicologia. Ele era, assim, portanto, muito receptivo, né, ao seu trabalho. Veja as ideias dele que eu coloquei no quadro. Quais foram as ideias dele? Ele foi o maior filósofo da economia, adversário de Keynes. Então, ele, quando morou lá em Nova York, ele combateu... Chicago, né? Ele combateu muito a especulação que até agora usam no mundo todo. Em segundo lugar, veja o que ele fala. Por causa da arrogância, economistas, sociólogos e psicólogos têm a pretensão de dirigir o comportamento humano. Então, notem, ele percebe perfeitamente que o comportamento, a conduta do ser humano é dirigido mais pela patologia daqueles que estabelecem leis, que estabelecem princípios falsos. Então, nós vivemos uma vida falsa, né? Porque, inclusive, essa dependência ao dinheiro torna o indivíduo totalmente numa vida assim estéril. Ele tem que ficar 8, 10 horas, às vezes, inclusive na condução para ganhar algum dinheiro. Quer dizer, toda a inteligência dele, os sentimentos, tudo que ele tem, todo esforço que ele faz é em torno de sobreviver só. Ele quer uma sobrevivência de modo assim muito sacrificado. Pois veja, em terceiro lugar, o que ele falou. Ele é contra o Estado controlar a economia como faziam os marxistas. Quer dizer, ele não era estadista, né? Ele não era comunista. Em quarto lugar, a necessidade de liberdade para haver uma situação estável. Então, veja lá embaixo. Hayek desejava a economia em plano inferior ao ser humano. E, infelizmente, ele teve que sair dos Estados Unidos, voltar para a Europa, porque as ideias dele não eram de acordo com os princípios
da economia do Keynes, que... Principalmente do Friedman, nos últimos tempos. Milton Friedman e Rose Friedman, né? Que aconselharam a especulação, a fabricar dinheiro. Aí foi catástrofe, né, para a civilização americana. Mas vamos ver as respostas. Eu acredito que o entendimento de Hayek sobre a liberdade na economia se aproxima muito mais das ideias de Kepp. Aliás, ele recebeu alguns livros que eu mesma cuidei de enviar a ele na Alemanha, lá pelos anos 80, a respeito do conceito de Kepp sobre liberdade, que a liberdade ela só pode ser usada dentro da realidade boa, bela e verdadeira, e que a liberdade para usar dos meios sociais e econômicos para impor uma ditadura, quer seja política, quer seja de economia e finanças, que isso é algo destrutivo para o ser humano e para a sociedade como um todo. Hayek recebeu esses livros, leu e nos respondeu na ocasião, concordando fundamentalmente com as propostas de Kepp. Aliás, Hayek tinha muito interesse pela psicologia. Kepp também faz uma crítica a essa atitude do ser humano teomânica de achar que a prioristicamente da sua cabeça, então, da sua fantasia megalômana, vão surgir as teorias que vão regular todo o mundo, toda a economia, e não que atrás disso já existe uma ordem anterior, que é a ordem cósmica, como o próprio Hayek mencionava, uma ordem colocada pela natureza divina. Portanto, eu acredito que se Hayek tivesse tido maiores conhecimentos de psicopatologia, conhecimentos keppianos, da psicopatologia influindo na economia, ele teria se beneficiado muito, porque não pode haver um entendimento qualquer de economia, de política, de direito ou de sociologia se nós não considerarmos a doença que existe dentro de cada ser humano, no seu interior, a inversão nas suas ideias, o uso da inveja, a arrogância, o egoísmo, que, sem dúvida nenhuma, permeia as teorias econômicas, sociais e políticas. Então, eu acho que somente através desse conhecimento, principalmente da psicopatologia keppiana, é que a humanidade vai finalmente ter um pouco mais de progresso, de paz dentro da própria economia. Bom, no meu modo de ver, o modo para corrigir essa situação, o Dr. Kepp já descobriu, já está nos livros dele, que é realmente uma evolução da ciência, né, que desembocou agora, que é realmente a ciência trilógica, a sociopatologia. Então, na verdade, a correção das falhas do neocapitalismo, ou seja, uma distribuição de riqueza mais justa dentro da empresa, não colocar a finalidade do trabalho só no lucro, só no dinheiro, mas sim, e mais importante, no desenvolvimento do ser humano em primeiro lugar, né? Valorizar as artes, a produção de bens úteis, de qualidade, e também que só o trabalho pode gerar capital. Então, essa outra correção, essa descoberta do Dr. Kepp é fundamental, que é o título do livro, Trabalho e Capital, né? Que diz que só o trabalho pode gerar capital, e o capital jamais poderá gerar capital indefinidamente. Então, essas correções, no meu modo de ver, são as soluções para o neocapitalismo. Há de existir uma participação séria do terceiro setor e até do Estado em favorecer o crescimento das associações, de cooperativas, fazendo uma redistribuição de renda séria, uma rediscussão de dívidas públicas, a exemplo do que fez a Argentina, a exemplo do que fez a Malásia. Ou seja, os países assumirem que esse neocapitalismo levou a uma situação que não tem saída. O endividamento é extremamente elevado, ele favorece a concentração de renda, então há de existir uma rediscussão séria e se estabelecer novas bases, né? Assim como o Dr. Kepp propõe no livro Trabalho e Capital. Sraffer acertou
quando ele uniu o custo ao trabalho. Como eu disse antes, faltou-lhe a percepção de que o trabalho de qualidade é que deve ser valorizado. Então, na ideia do Dr. Kepp, o que é essencial ao ser humano, como, por exemplo, alimento básico, teto básico, vestuário, todos deveriam ter. Então eu vejo que a economia real seria, por exemplo, você pegar os recursos que existem e levar esses recursos onde são necessários da maneira mais eficiente possível. Nesse sentido, a economia real, ela deveria imitar a natureza, né? E eu noto que o sistema financeiro, ele distorce essa economia. Por exemplo, quando a pessoa, por causa de um juros alto, prefere aplicar no sistema financeiro do que investir na produção de recursos necessários, né? Então eu vejo que, em primeiro lugar, a economia deve estar a serviço da sociedade e não o contrário. Eu gostaria de mostrar um resumo que eu fiz de como seria uma sociedade ideal a respeito do dinheiro. Veja lá o quadro. Acabar com os juros, né, que encarece e destrói a produção. Então, se fala isso, muitos podem achar um verdadeiro absurdo acabar com os juros. Mas a inflação, deflação, todo esse problema vem por causa dos juros que cobram. E os juros, assim, eticamente, são imorais, né? Veja, em segundo lugar, valorização do trabalho, principalmente o trabalho de nível. Depois, a eliminação da especulação, porque a especulação tira a dignidade de quem faz isso. Depois, quarto, conscientizar que o capitalismo faz parte da patologia humana. Então, é importante a consciência dos males humanos, que a consciência da patologia é fundamental para o ser humano ter equilíbrio. Porque o ser humano vai continuar doente a vida toda. Ele tem a parte sã e tem a parte doente. Portanto, a única saída é a conscientização de ambos os lados, né? E também do lado doente. Então veja a sentença final que eu coloquei lá. O ser humano sofre por não querer ser bom, como é no fundo da personalidade. Então o ser humano que não quer ser bom, que não quer viver para a humanidade, para o próximo, não quer fazer o bem, então ele está contra si próprio. Então o ser humano que pratica o mal, ele vai contra o bem que ele tem na sua estrutura. E por isso ele se sente mal, por isso que ele sofre. Senão não sofreria. E gera uma economia maligna também, né? Doente. É, tudo maligno, né? Até a próxima semana. Tchau.